Bom, a minha empresa é a Props Data Science, nós trabalhamos, a empresa tem quase 3 anos, mas já estamos uns 4 anos envolvidos nessa área de Big Data, Data Science, enfim. E eu venho da área de ciência da computação, né, que me apaixonei por isso uns 4 anos e estou trabalhando, eu sou o CEO da empresa, na realidade não sou o CTO, quer dizer, tem pessoas que têm mais conhecimento técnico do que eu, mas um dos trabalhos que eu faço é exatamente esse, é até de uma evangelização, entendeu, desses conceitos, para explicar exatamente o que é, procurar desmistificar um pouquinho, né? Senão fica, tecnologia a gente vê muitas sopinhas de letrinhas, né? E no fim exatamente não sabe exatamente o que é, para que serve isso tudo, entende? E onde se aplica, né? Exatamente, principalmente isso, tá? Onde que a gente vai aplicar isso aí? Então, assim, tenta explicar pro pessoal, assim, um pouco do conceito de Big Data, NoSQL e um pouco de Data Science. Assim. Legal, fazer resumidamente, como é que legal. Por onde a gente começa nesses conceitos? Principalmente o seguinte, tá? Big Data é um conceito, tá? Não a tecnologia, não é um produto, apesar de surgir algumas, né, pessoas empacotando soluções, enfim. Mas Big Data ele é um conceito, tá? E o que ele está se propondo a resolver? É a gente poder ter uma forma eficiente de poder processar grandes volumes de informações com uma grande variedade de dados, tá? Então, quando a gente fala de Big Data, sempre a gente está lembrando daquela questão de internet, redes sociais, que é uma das coisas que acontece. Hoje tem muita geração de informação, ou mesmo os equipamentos, nosso celular, né? Hoje se fala muito de IoT, tem casos até de clientes nossos que fazem rastreamento de ônibus pela cidade para saber se um ônibus está perto, está próximo, entendeu? Enfim, é uma gama gigantesca de informações. E qual é o problema hoje? É que a tecnologia que a gente tem, os bancos de dados, aquela coisa, digamos que já vem de mais tempo, que continuam sendo válidos, mas eles têm algum problema porque sempre se cresceu naquele formato vertical, né? E, tipo assim, eu preciso de mais... Exatamente, estruturado, os dados são estruturados, eu tenho que modelar previamente isso, tá? E principalmente que cresce na vertical, ou seja, se eu preciso de mais capacidade de processamento, eu tenho que botar servidores maiores, mais disco, mais armazenamento, né? E esse cenário, quando a gente começa a tratar desse cenário de Big Data, que é uma quantidade imensa de informações, principalmente uma variedade muito grande de informação, a gente começa a ter problemas quando quer usar esse tipo de estrutura. Tá? Então o que acontece? Aí é chamado dado não estruturado. Né? Eu vi, foi até uma palestra da IBM de Watson, um cara deu uma explicação que eu achei muito legal para explicar a diferença. Dado estruturado é o dado que o computador entende. O dado não estruturado, o computador não entende. Ou nós temos que encontrar uma forma diferente de poder trabalhar, de persistir ele nos nossos sistemas, tá? E aí como é que a gente resolve isso, tá? E aquela velha história que a gente tem sistemas legados, a informação está muito em silo dentro das empresas, né? E tem dificuldade de poder, como é que eu junto isso tudo, né? Tem dados que dizem que mais de, sei lá, 70, 80% da informação que eu preciso para uma tomada de decisão é informação não estruturada, ela não está no meu sistema, eu tenho que buscar de várias fontes, entende? Então esse cenário do Big Data, ele se propõe a nos resolver esse tipo de demanda que está presente hoje no dia a dia, tá? E aonde que entra, como é que a gente resolve isso? Onde é que surge o NoSQL, onde é que surge o Hadoop, tá? É que eu tenho 2 formas de resolver isso tá? É aumentar essa capacidade de processamento, poder crescer de outra forma e modelar os dados de uma forma diferente. Eu posso usar os bancos NoSQL, que é o não somente SQL, que eles vão resolver essa questão de poder escalar a chave aqui é escalar no horizontal. Em vez de usar servidores, grandes servidores, eu uso vários servidores trabalhando em paralelo. Isso serve para processamento, que é o conceito do Hadoop, que é o processamento paralelo, ou em bancos de dados, como existem bancos SQL hoje que resolvem esse tipo de problema, tá? Mas principalmente o banco no SQL ele resolve essa questão de escalar horizontal, de garantir alta disponibilidade e principalmente trabalhar com esses dados não estruturados. Eles nos dão a flexibilidade de que, ao invés de para eu construir uma aplicação, eu tenho que fazer a modelagem dos meus dados, eu posso persistir o dado no banco e tratar depois dessa modelagem. Ele dá essa flexibilidade, tá? Que eu chamo de esquema design, MongoDB, por exemplo. Então, basicamente é isso, tá? Os bancos no SQL vão resolver o problema de persistência em escala, em poder trabalhar com esses dados não estruturados, tá? E o Hadoop que vai nos permitir trabalhar com esses dados, processar isso de uma forma, tá? Mas o Hadoop é algo bem mais complexo. O Hadoop a gente pode considerar como se fosse um framework. Pense um Hadoop como se fosse um Linux do Big Data, porque o Hadoop, todo esse cenário, tá, de Big Data é muito open source. Esses bancos de dados no SQL, praticamente, olha, os que eu conheço todos são open source. Eles aportam ter licenciamento, enterprise, algumas funcionalidades, mas é a política de cada fornecedor, cada fabricante. Tá? É que quando se fala em Big Data, fala dos Vs, né? Que é velocidade, variedade e o volume de informação. Tá? E onde é que entra o Data Science nisso? Tá? É que, bom, eu tenho toda essa informação, todos esses dados.
como é que eu vou extrair a informação que me interessa desses dados? Aí que entra o Data Science, que são os famosos 2 outros Vs, que é a veracidade e o valor. Ou seja, vamos analisar esse conjunto de dados, o que realmente é válido, o que interessa para a gente nisso tudo, e a partir daí vamos começar a extrair o que interessa, né? Os valores, aquilo que vai fazer o diferencial da nossa empresa, tá? Ou para as empresas, né? O que vai justificar o investimento. Tá? É uma figura, até eu esqueci de falar isso na palestra, mas eu gosto de usar uma figura seguinte, que é aquela história da furadeira, né? Ninguém quer uma furadeira, a gente quer o furo que ela faz. Sim, a gente precisa muitas vezes da tarefa. Da tarefa, exatamente, executada. Então, muito assim, o Big Data, Hadoop, o conceito de Data Lake, entendeu? Que a gente pode usar o Hadoop para criar esse novo lago de dados, ou seja, onde eu vou migrar aquelas informações da minha empresa. Isso tudo é a ferramenta, entende? O que interessa mesmo é que a gente vai obter de resultado, tá? Então, esse também é um dado interessante porque ele não envolve, quando a gente pensar em Data Science, quando nós começarmos a pensar de utilizar isso tudo, a gente também tem que pensar em envolver as áreas de negócio das empresas. Uhum. Porque o cara de negócio é que vai ter um insight de o que é relevante, o que é relevante disso aqui. Exatamente, o que nós podemos tirar de benefício disso. Tá? Mas até como eu comecei na palestra, há muitos anos teve uma revolução que os japoneses fizeram na questão do mercado de automóveis. Né? Mas basicamente eles fizeram uma coisa muito simples. Ao contrário do Henry Ford, que dizia que você pode escolher qualquer cor de carro desde que seja preta, eles perguntavam que cor você prefere e entregavam a cor correta. Hoje, essa gama de informações que tem aí permite muitas vezes que as empresas saibam o que as pessoas estão desejando, qual o produto mais adequado, o que eu posso atingir deles. Se tem clientes das mais variadas gamas, é muito amplo isso, tá? Tanto, assim, o que se ouve falar muito de Big Data é na área de mídia, né? Principalmente porque toda essa questão early adopter do Exatamente. Por quê? Porque a gente tem, todas as redes sociais, o que estão falando na minha empresa? O Twitter, né? Facebook, o que está acontecendo? Então, foi exatamente o early adopter. Mas hoje, começam a ter assim, nós temos empresas desde a área de seguros, área de saúde, tem um grande interesse nisso, tá? Porque aí vamos voltar naquele conceito, o que é um Data Lake, tá? É uma estratégia de armazenamento de dados. Então, ao invés de eu utilizar aqueles meus vários silos de dados, meus vários sistemas, eu pego o meu Data Warehouse da minha empresa que eu tenho e agora tem toda essa parafernália de dados que a gente viu. Então, uma estrutura como essa de Hadoop me permite criar um lago de dados, né? Uma estrutura que eu vou poder migrar todos esses dados para dentro disso e começar dali a extrair o resultado. Tá? E essa é uma grande sacada. E aí, por exemplo, a área de por exemplo, medicina, por exemplo, hospitais, é uma gama muito grande de sistemas que eles têm. E como é que eu utilizo os dados? Muitas vezes eu preciso compartilhar dados. E é difícil eu fazer isso dentro de um modelo de um BI, porque o BI é aquela história, né? Ele é o ETL, eu extraio, eu transformo e eu armazeno dados, eu tenho que ter uma modelagem prévia. E esse conceito que a gente trabalha agora é o ELT, eu extraio, eu armazeno e depois eu vou trabalhar com dados. Então isso me dá uma flexibilidade muito grande, entende? E ao mesmo tempo começa a abrir assim um cenário imenso de aplicações, entende? Quando a gente vai falar de machine learning, deep learning e tantas outras coisas, são, digamos, tecnologias são abordadas que precisam ter esse dado organizado, disponível de uma forma adequada e que eu possa lançar mão daquelas ferramentas para processar, entendeu? Então isso foi um recado que a gente procurou muitas vezes colocar. O que a gente quer é o analytics, a gente quer amassar a informação, amassar o dado, né? Mas eu tenho que ter um cuidado de como é que eu vou organizar essa informação, como é que eu vou disponibilizar. Né? E tu falou agora aqui no nosso bate-papo bastante sobre sistemas legados e empresas que ainda... A gente vê muitos negócios ainda trabalhando com dados estruturados e sistemas legados. Assim. Sim. Qual que é a tua dica para essas empresas que têm esse cenário hoje, mas têm interesse em ir para uma estrutura de Big Data e trabalhar com Data Science para o seu negócio? Como é o ponto de virada para elas? Eu acho assim, a primeira tem que decidir fazer. Tá? Eu até respondi, eu respondi agora há pouco ali no Twitter, tá? Um questionamento, foi bem isso. Uma empresa pequena, isso é viável. A grande sacada disso é o seguinte, tá? É tudo open source. Então não tem um custo de licenciamento, muitas vezes proibitivo, quando eu queria, no passado, outras tecnologias. Tá? Muita gente está usando esse conceito de Data Lake até que para ter uma... Eu tenho muitas vezes um Data Warehouse na minha empresa, que é uma estrutura cara, né? Então o que eles estão usando? Eles estão colocando aquele dado, talvez... A gente tem um conceito de temperatura de dado quente, eu deixo o Data Warehouse aqui, não precisa mais, eu vou para uma estrutura de um Data Lake, uma estrutura dessas, e depois eu vou eu consigo crescer essa estrutura, manter aquele dado lá disponível quando eu precisar, com investimento bem menor. Legal. Então essa é uma estratégia interessante. Se fala muito nesse processo assim... Cara, o importante é o seguinte, ó. Ter a consciência que isso é algo novo,
que é interessante eu internar esse conhecimento dentro da empresa para saber melhor onde eu vou poder aproveitar isso. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, ó, agora vamos resolver essa questão, falar do early adopter, né, da área de marketing da empresa. Eu vou precisar dos dados para a área de marketing. Legal, mas depois o pessoal de logística precisa, o pessoal financeiro precisa. De onde é que vai tirar esse negócio? Exato. Então esse conceito da Data Lake exatamente coloca ali e todo mundo pode utilizar a partir dali. Tá? Então uma estratégia interessante é o seguinte, primeiro, definir qual é o primeiro produto que a gente vai querer. Tá? Qual seria uma primeira aplicação que a gente pode ter? Um primeiro passo, ter um resultado. É muito importante isso. Tá? A estrutura, o Big Data, hoje é mais data do que Big. Tá? O que quer dizer com isso? O que impacta muito mais é resolver esse problema de variedade ou acabar de integrar essa informação que tem silos. Isso hoje no Brasil pega muito mais. Tá? Existem pouquíssimos grandes clusters. Eu tenho conhecimento de uma empresa de telefonia que tem em torno de 120 nodes no cluster, é um dos maiores do Brasil. Lá fora tem coisa muito maior do que isso, entende? Nós temos clientes com 12 clusters, com 6, 8 clusters, eles já estão extraindo valor. Então não se preocupe em criar a infraestrutura muito grande, entende? Você pode fazer um sandbox no seu servidor, começar a conhecer, entender como é que eu trabalho com isso, e a partir daí, que fontes de dados que a gente vai começar a migrar, porque do Pensando é fácil de trazer, é fácil de crescer conforme eu vou precisando, tá? Mas pense assim, ó, numa estratégia de qual o primeiro resultado que a gente pode ter disso? Chama a área de negócio, entende? E o que nós tivemos assim, ó, falando um pouquinho de estágio disso tudo no Brasil, nós estamos praticamente 4 anos trabalhando com isso, até o ano passado, muito trabalho, quer dizer, martelando no mercado. Entendeu? Do ano passado para cá as coisas começaram a acontecer. E tivemos exemplos de clientes que adotaram uma estratégia dessa, vamos criar uma POC um pouco melhorada, e a área de negócio descobriu primeiro um site, já saiu um produto e a gente criou um bom problema. Aliás, mais do que a gente aconteceu isso. Já era mais começou a crescer muito rápido. E aí a infraestrutura não deu conta. O Hadoop não está dando conta. Calma, cara, isso aqui era uma POC. Agora cresceu, vamos ampliar, entendeu? Aí você tem que ter umas estratégias de crescer, entende? Então assim, ó, se fala muito, até pode ser um assunto de uma outra apresentação. Né? A gente convida de novo. Legal, sem problema. A gente evoluiu um pouquinho e quer pensar o seguinte, estágios de maturidade, tá? De cara, pensa num sandbox, pensa numa coisa pequena, começa a dominar, entender isso tudo, tá? Essa parte de Hadoop tem muito a ver com a parte de sysadmin, entendeu? Não entra tanto essa questão de ciência de dados ali, como eu falei, esses famosos 3 Vs, né? Do volume, variedade, velocidade, tem muito a ver com ciência da computação. A ciência de dados começa a entrar quando eu vou amassar esses dados, né? Mas é uma outra etapa do trabalho. Pense em criar isso, pense de colocar as primeiras bases que eu posso colocar ali, tá certo? E chama a área de negócio para ver isso, para ver o que eles começam a entender que pode ser tirado de benefício disso, tá? Sim. E aí se prepare para criar um excelente problema, que é que vai ter que escalar esse negócio e que vão começar a surgir ideias. Muito bom, mas esse é um problema bom da gente resolver. Com certeza. Então, Carlos, quero te agradecer de novo a participação tanto no Conexão quanto no nosso bate-papo aqui. Legal. Muito legal te conhecer. Então, falamos mais. Valeu. Ok, obrigado.